Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Ricardo Serravalli da Universidade do Boxe e hoje vamos voltar aqui a bater aquele grande bate-papo com a Aimoré Goulart. A Aimoré Goulart, que é aí treinador de boxe na Sojipa, é uma lenda do boxe aí no Rio Grande do Sul e também é head coach da equipe AGT, beleza? Eu entrei aqui um minutinho antes para ir mandando os aviãozinhos aí, chamando o pessoal para participar aqui com a gente. Então, tô mandando aqui, ó, aviãozinho para todo mundo. Vamos ver aí a galera aí participando, entrando com a gente, mandando aqui, ó, para todo mundo. Aqui, mandando. Matheus, Wellington, Lena, Matheus Alves. Todo mundo aqui, ó, Carlos, Igor. Todo mundo aqui mandando. Vamos bater um papo bem legal hoje. Eu não vou passar muito tempo aqui mandando, não. O pessoal vai entrando aos poucos. Aí, ó, já tem gente aqui. Agora eu tô vendo que eu tava mandando aviãozinho. Vamos, Júnior Ferraz, Lena. Tudo bom? Esperando entrar aí agora o nosso grande Aimoré Goulart. Pra gente começar aqui a nossa super live. Beleza? Hoje, na live, a gente vai tratar, foi um tema sugerido pelo próprio Aimoré, e é um tema bem importante, bem legal mesmo, que a gente vai tratar sobre o uso de equipamentos para o boxe, tá? Tanto equipamentos fixos, como equipamentos portáteis, e como utilizar esses equipamentos, para que servem, a maneira correta de se utilizar, vai ser bem legal. Lembrando a vocês que a gente vai fazer o nosso primeiro campeonato brasileiro School Boxing da Unibox. É um campeonato de manopla, de saco e de sombra. É um campeonato brasileiro aí, homologado e certificado pela Organização Brasileira de Boxe e pela Federação de Boxe do Estado da Bahia, a UBBox e a FEBEB. Né? Lembrando sempre aí de agradecer esse apoio aí ao nosso querido presidente Fernando Fumaça e ao presidente aí da Federação de Boxe do Estado da Bahia, ao meu querido amigo Edson Dias. Beleza? Então, pessoal, esse campeonato que a gente vai fazer é muito importante, muito legal. Né? A gente visa trabalhar o boxe, principalmente para as pessoas que não querem competir. A gente sabe que somente 3% das pessoas que praticam boxe realmente que sobem no ringue para competir o boxe da maneira tradicional. E principalmente nossas crianças ficam aí um pouco, né, sem norte, sem rumo. E é esse tipo de competição, né, que a gente vai fazer sem contato, é uma competição extremamente técnica, né, vai fazer com que essas crianças elas continuem praticando boxe, que elas se enganchem realmente no boxe, que não saiam, que tenham um objetivo, que sua academia esteja cheia de gente, porque a ideia é de 3 em 3 meses a gente está fazendo aí um campeonato desse para vocês. Mas enfim, a gente precisa aí contar com o apoio de vocês. A gente vai ter no nosso campeonato a gente vai ter bolsa em dinheiro, né, para quem estiver participando também. Tem dúvida, entra lá, universidadedobox.com, no nosso site, lá tem todos os regulamentos, tem tudo. As inscrições começam a partir do dia 31, a partir dessa segunda-feira, depois de amanhã. Beleza? Vou chamar aqui o Aimoré para a gente começar. Aimoré, mandei aí para ti o convite. Pronto! Boa tarde! Boa tarde, Tchê. No teu caso, né, professor? Aí na É, Espanha já chegamos à noite, aqui é, no Brasil é tarde, final da tarde. aqui já são 10 da noite já. Como eu disse, né, tu sempre fica trabalhando até tarde, né, professor? Sempre, sempre. Eu tô como um louco, meu irmão. Não sei como Débora me aguenta, minha mulher. Eu não paro de trabalhar um minuto, porque quando eu tô com o celular na mão, eu digo, não vou trabalhar. Aí tô com o celular, aí tá lá no grupo da gente do WhatsApp, né? A gente tem um grupo do WhatsApp com mais de 240 treinadores do Brasil e do mundo, lá Uhum. falando e tal. Eu tenho que olhar todas as mensagens, tenho que gerir o grupo, é complicado, né? Só paro na hora de dormir mesmo. É,
O que acontece? As pessoas muitas vezes acham que a gente só trabalha no momento que a gente está na academia dando aula, né? Naquela 1 hora ou mais de aula. Mas na verdade, antes, depois, a gente também está trabalhando, né? Basta ter um celular na mão, acesso à internet, a gente está ali, ó, em contato. Isso, tudo. Ainda tem que programar a aula, tem que fazer a aula, tem que prescrever a aula, né? Tem aluno particular, tem aluno normal, tem a universidade do boxe, tem minhas aulas presenciais. Não é fácil. Tem equipe de competição, tem equipe de recreativo. Você tem que se dividir realmente em 1.000 pessoas ao mesmo tempo e não é nada fácil, né? É como você falou, Exatamente. não é só aquela horinha que a gente está ali dando aula, não. Ainda bem que a gente trabalha naquilo que a gente ama, né? Exatamente. Porque isso nos cansa bem menos, né? Às vezes até nem cansa, é um prazer, né? Mas graças a Deus a gente trabalha naquilo que a gente ama fazer, que é ensinar boxe, que é treinar boxe, né, E professor? é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Que são poucas as pessoas no mundo que têm a oportunidade de viver do que ama, né? De fazer o que ama e viver do que ama. E ninguém dá aula de boxe porque foi obrigado a dar aula de boxe, né? Todo Não, mundo optou. tem dar aula de boxe é porque ama o boxe, é porque gosta do boxe realmente. E você poder viver disso, eu acho que é o sonho de muita gente, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa bacana, nós, as pessoas mais velhas dentro do boxe, né, a gente consegue influenciar as novas gerações, né, de forma positiva, né, tanto que eu tenho visto uma gama muito grande de pessoas trabalhando com boxe. Parece que cada período, né, cada momento, o leque de professores, de pessoas interessadas em ensinar boxe ou modalidades de luta, né, tem aumentado. Tem aumentado. Antes era uma minoria, poucas pessoas, tinha poucas opções. E agora esse número de pessoas vem aumentando. E o nosso objetivo, né, o nosso trabalho é fazer com que esse grupo grande de pessoas não perca a qualidade. A gente quer quantidade com qualidade. Até por isso, né, professor, que a gente está aqui agora, pleno sábado, né, às 10 da noite aí na Espanha, né, fazendo isso, né, que é justamente tentando levar para essas novas gerações mais informação, mais qualidade, para que eles possam trabalhar e ensinar com uma qualidade cada vez melhor. Os velhos aqui, né, os velhos vão passando para as novas gerações conhecimento. É isso mesmo, é isso mesmo. E que as pessoas elas deem valor a isso, né? Porque uma das discussões, às vezes, que eu tenho lá no grupo da gente é que a gente bota um assunto sério e as pessoas não comentam. Aí vem alguém, bota uma bobagem, dois anões lutando, aí pronto, meu irmão, tome comentário, tome brincadeira. E às vezes a gente bota um conteúdo sério, um conteúdo legal e praticamente não tem comentário, as pessoas não comentam. Então, é o que eu estava falando, né? Hoje o pessoal estava reclamando, para a gente não se alongar muito, para a gente não passar de 1 hora, viu? É verdade, é verdade. Mas o pessoal estava comentando, gerou uma discussão boa lá no grupo sobre essa questão dos YouTubers, né? Que a luta de Popó com o Whindersson ia ser transmitida pela televisão e a luta de Robson não ia ser transmitida, né? E gerou toda aquela discussão de novo de YouTuber, de tudo. E aí eu estava falando, eu gravei até mais cedo aí, dizendo justamente isso, que o mundo mudou, né? Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, o mundo mudou. E a forma de que as pessoas lidam hoje com as redes sociais, a forma do marketing hoje mudou. Então, é muito importante para que qualquer atleta hoje que queira galgar uma carreira no boxe profissional, ele tem que ter três coisas básicas. Primeiro, boxear muito bem, primeiro de tudo. Depois, falar inglês. E terceiro, ter uma rede social muito forte. Ter alguém, uma agência de marketing, de publicidade por trás dele. Porque se você não tem essas três coisas hoje em dia, e você quer se tornar um lutador profissional de sucesso, é muito difícil, muito difícil. O mundo mudou muito, né? Não era como na nossa época, que bastava você ser bom em cima do ringue, que as oportunidades abriam, né? Você não vê isso. Você vê a própria decisão Exatamente. do Oscar Valdez contra o Robson Conceição foi
foi porque o Valdez, ele fala inglês, ele mora nos Estados Unidos e ele tem uma influência lá muito grande. Enquanto o Robson não tem, o Robson não fala inglês, está aqui dentro do Brasil, está aí dentro do Brasil, né? Não está. Enfim, essa é outra discussão. Exato. É. Se a gente for entrar nesse assunto, a gente não termina Não termina o o nosso. fundamento da nossa live de hoje, que são os equipamentos. Mas eu concordo plenamente contigo, concordo. Assina embaixo. Tá? Meu queridão. Vamos lá, vamos falar aí sobre esses equipamentos fixos, equipamentos portáteis. Não é isso? Tá. Eu quero primeiro dar boa noite, né, àqueles que estão hoje nos assistindo, tá? Em especial ao Antônio, meu amigo Antônio, que é professor de capoeira e também tá começando a se envolver com o boxe, tá? O Totonho e o Emerson também. Mas assim, ó, o professor Marcelo, tá? Lá de Criciúma, que ele trabalha com personal, com aulas particulares de boxe lá em Criciúma, que te adora, né, e é meu amigo de lá também. E eu queria fazer um comentário especial, eu não sei se ele está presente, o professor Rodrigo Santiago. Tá? Rodrigão, Tu te lembra que da Santa outra vez Maria. que nós fizemos a live, que por sinal naquele dia eu estava suando, com calor, toalhinha, hoje está um frio aqui, está 13 graus aqui em São Francisco, que mudou completamente. Um dia após aquela live que nós fizemos, Ricardo, tu fizeste uma live também com o Rodrigo. Eu não assisti no dia, porque eu estava aqui em casa, mas eu assisti depois no teu canal, no canal do YouTube, tá? Da Unibox. E quero agradecer a ele as palavras, né, aos comentários, aos elogios que ele fez para mim, e dizer que realmente a gente pensa de uma forma bem parecida, bem semelhante. Nós queremos fazer com que o boxe ele seja cada vez mais divulgado e com qualidade, tá? Então, professor Rodrigo Santiago, se tiver aí, um abração para ti, tá? Entrando diretamente nesse assunto de equipamentos, tá, Serra Vale? Eu queria deixar claro o seguinte, todos os comentários que eu faço em relação a materiais, a equipamento, são opiniões minhas, opiniões próprias, experiências que eu tive, tá? Entre erros e acertos. Tá? Não tem nenhum estudo científico em relação a isso. É a minha opinião. E muitas pessoas podem concordar ou discordar, né? Aquilo que for bom para eles, pô, capta, entendeu? Seleciona e leva para a tua vida. O que tu não concordar, tudo bem, só exclui, certo? Eu vejo os equipamentos como uma forma de algumas coisas. Uma forma de me auxiliar, né, nas aulas. Por quê? Porque eu sou sozinho, eu não tenho um assistente, eu não tenho auxiliar, eu não tenho pessoas que me ajudam durante as aulas, tá? Então, eu passo essa tarefa, né, para os equipamentos de um auxílio a esse que vos fala, né, a esse cara com 55 anos, que muitas vezes dá 8 aulas por dia. Então, eu já não tenho mais aquela juventude, aquele dinamismo, aquela energia de, por exemplo, puxar uma manopla em todas as aulas. Eu canso. E cada vez eu vou cansar mais. Isso certo? acontece comigo, isso acontece muito comigo, porque eu dou em torno de 6 a 8 aulas por dia, né? São bastantes, e às vezes os alunos falam, pô, professor, você não está puxando manopla? Meu irmão, você puxar manopla em 8 aulas, meu irmão, não dá. Aí eu boto eles mesmo para fazer, bota a mãozinha aí um com o outro, joga a série e vamos lá. Exatamente. Eu sempre fui um cara, eu sempre fui aficionado, sempre gostei de equipamento, desde quando jovem, tá? Mas agora com a idade, eles têm mais ainda essa função de me ajudar. Quer dizer, durante a aula, quem tem que cansar, Serra Vale, é o aluno, claro. Não é o professor, tá? O professor ele tem que orientar, ele tem que estar presente, ele tem que analisar os alunos, criar treinos mais adequados para cada um, tá? Então, por exemplo, se tu está puxando uma manopla para um aluno teu, tu não consegue naquele instante estar observando os demais. Caso eles estejam errando, tu não consegue corrigir. Por quê? Porque naquele instante tu está com a tua atenção voltada para aquele aluno que está na tua frente. Então, eu utilizo muitos equipamentos hoje em dia para isso, para que eu possa me resguardar, tá? O professor possa se resguardar, quem tem que cansar é o aluno, e eu consigo, nesse tempo, nesse período, ir analisando as técnicas de cada aluno e corrigindo quando necessário,
usando, né, alterando a voz para incentivar o aluno quando necessário também. Tá? E a outra visão que eu tenho dos equipamentos é a seguinte: o material, muitas vezes, ele serve de motivador para o aluno. Tá? Por quê? Porque o aluno, na verdade, não estou me referindo ao atleta, tá, professor? Estou me referindo mais ao praticante. Ele quer ser o melhor possível naquele determinado equipamento. Vou te dar um exemplo assim, o cara é extremamente qualificado num saco de pancada, mas de repente quando ele passa para um punching ball, ele já não é tão bom, ele já não tem tanta velocidade, coordenação, concentração, resistência de braço. Então isso, tu trocando de equipamentos, tu tendo bastante variedade de materiais nas tuas aulas ou na tua academia, tu faz com que o teu aluno se incentive, ele próprio se policia, para que ele seja bom em todos. E aí, olha só que bacana, olha a coincidência, tu estás criando um campeonato de equipamentos. Então, aquela pessoa que é meu aluno, que quer ser bom no saco de pancada, na sombra, na luva de foco, no punching ball, ele futuramente pode ser o participante desses eventos que tu está criando. Tu está, de certa forma, incentivando os praticantes, os alunos de boxe, a serem bons, não só na luta, mas serem bons em todos os equipamentos que a academia dele proporciona, oferece para ele. Isso é muito genial, isso é muito legal. Essa ideia dos equipamentos, tá? Tu consegue, do campeonato, tá? Tu consegue fazer com que crianças, adolescentes, pessoas adultas, mulheres que muitas vezes não querem um contato, pessoas de mais idade, como é que tu vai colocar no ringue um senhor de 60 anos, por exemplo? Tu não consegue. Mas tu consegue pegar um senhor de 60 anos que está em forma, vamos fazer uma competição de punching ball. Ele consegue fazer. Vamos fazer uma competição de manopla. Ele consegue fazer. Entendeu? Então, tu cria a possibilidade para todos os nichos de alunos, se quiserem, se tiverem esse espírito, né, do competidor, poderem sim se dedicar. Né? É um incentivo a mais a todos eles. E vou te passar um pouquinho a palavra, talvez queira falar alguma coisa a mais do teu campeonato, eu vou tomar uma aguinha e aí eu já entro especificamente nos equipamentos. Não, é somente isso mesmo. É para até já me perguntaram, Ricardo, por que você não lança uma categoria sênior, uma categoria master? Porque agora a gente está lançando só duas categorias, que é a Team e a Max. A Team é de 13 anos para baixo e a Max de 14 anos para cima. Então, de 13 anos para baixo engloba todo mundo, de 14 para cima engloba todo mundo ali de 14 para cima, inclusive os Masters. Aí me perguntaram por que você não faz outras categorias e tal. É o primeiro campeonato, né? Então, assim, a gente tá ainda... A gente vai amadurecer muita coisa nesse campeonato. A gente vai ver, a gente vai ter o feedback, quantidade de pessoas inscritas, né? A gente ainda vai estar vendo isso, né? Como é que vai surgir. Então, quem sabe no futuro a gente não vai abrir uma categoria master para o pessoal mais, né, com mais idade, é da nossa idade, né? Se empolgar ali para querer participar. Né? Mas podem participar, não é que não pode participar, pode participar e as inscrições vão estar abertas a partir de segunda-feira, dia 31, lá no site da Dia Universidade 31. Isso. Que bacana, que bacana. Te dou o maior apoio. Muito boa essa tua ideia. O que a gente está querendo, Goulart, é justamente isso, é fazer com que as pessoas, quanto mais gente esteja participando desse campeonato, esteja motivada a participar do campeonato, é mais gente na sua academia treinando. E principalmente, isso vai gerar uma fidelização na academia, porque nas outras artes marciais existe a troca de faixa. Então a pessoa sabe um objetivo, ela tem um objetivo e fala, não, eu vou treinar porque eu quero pegar a faixa azul. Eu vou treinar porque eu quero pegar a faixa roxa. No boxe não tem isso. Então, se a pessoa não é competidora do boxe de ringue, o boxe tradicional, ela treina, ela aprende ali o básico, tal, vai para academia, sua, gosta, mas e aí? Qual é o objetivo que ela vai ter? Se não for emagrecer, ou se ela chega a emagrecer, atinge o objetivo dela, o que ela vai fazer depois? Então, o nosso objetivo com isso é justamente criar e estimular esse tipo de competição e, se Deus quiser, a gente vai fazer um campeonato de 3 em 3 meses, entendeu?
e sempre premiando financeiramente os campeões, né? Isso que é importante também, Perfeito. que a gente tá lançando aí para o pessoal ver que pode, se pode sim premiar, se pode ganhar dinheiro, não se vai ficar rico, mas é um incentivo, né? Para as pessoas participarem e estarem aí, né, curtindo esse momento que o boxe pode proporcionar, né? Exatamente, exatamente. Tu tá de parabéns, tu tá de parabéns. Muito bacana tudo isso. Meu amigão, então Vamos vamos lá. entrar na lista de equipamentos, tá? Quando eu falo sobre isso, quando eu dou algum seminário, algum curso, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre materiais, equipamentos que a gente pode usar em salas de boxe, que eu já comentei, cara, desde que eu comecei a dar aula, eu sou um cara apaixonado por isso, apaixonado por equipamentos, né? A gente pode dividir em dois grupos, né? A gente pode dividir no grupo de equipamentos fixos e equipamentos portáteis, ou equipamentos clássicos e os equipamentos modernos, certo? Então vamos falar de fixos e portáteis. Eu fiz uma pequena lista aqui. Na minha opinião, fixos são aqueles equipamentos onde você precisa ter um suporte, tá, para que ele seja fixado, claro, né, e que você possa usar ele. Tá? Então vamos aos exemplos. Ele pode ser fixado tanto no teto, como na parede, tanto no teto como na parede, como no chão também. Tá? Por exemplo, saco de pancada, teto solo, punching ball, tá? O Bob, eu citei o Bob na verdade ele não é fixo, tá? Ele não é preso, mas ele para ser usado, ele precisa estar em um local, ele não vai ficar andando contigo pela sala. Ele Não dá, está num não dá pra botar determinado no bolso. local, tá? E durante o treino ele vai ficar ali, tá? O saco de parede, tá? Que é uma coisa mais moderna, né? E aí eu cito três que podem servir tanto para o lado dos equipamentos fixos, porque para ser utilizado ele tem que estar fixado, porém, eles também podem ser portáteis, eles podem ser levados contigo a um outro local. Que seria, algumas pessoas chamam de varal, eu chamo de corda de esquiva, eu acho que tu te refere à corda fixa, esse Fora, equipamento, aquela que a isso, cordinha fica esticada e a isso. pessoa treina esquivas, movimento de braço, tá? Eu chamo de corda. Corda fixa, né? Tu chamas de corda fixa, tá? A corda naval, que eu uso na minha academia, a corda naval não para aquele trabalho de onda, como o crossfit, o treinamento funcional. Eu deixo ela presa, tá? Mas não é para os alunos subirem nela. Eu uso ela para golpear. Eu faço com que os alunos deem soco nela, tá? E a bola, eu chamo de bola central, eu não sei como tu te referes a ela. É uma bola de pushing, né, cheia de retalho de tecido ou areia. Eu utilizo arroz ou feijão dentro, aonde ela fica balançando e tu fica treinando esquivas, certo? Então esses Eu chamo de equipamentos, pera lenta. pera, Pera lenta. Pera lenta. pera lenta, tá? O importante é que as pessoas entendam É, qual o é o pera equipamento. pêndulo, né? Isso, exatamente, tá? Esses equipamentos, eles precisam ser presos em algum lugar para que você possa utilizar, tá? Mas esses três últimos, tu vai entender agora por que eles servem para os dois lados, tá? Os equipamentos portáteis são aqueles equipamentos que você pode colocar dentro de uma mochila, dentro de uma sacola, você pode colocar no porta-mala do teu carro e tu vais até uma praça, um parque, um condomínio, né? Geralmente são equipamentos que os personal trainers, né, os personal fight utilizam muito, mas que também podem ser usados tranquilamente, devem ser usados em salas de aula, em academia, tá? E aí eu citei alguns, como a manopla, que eu chamo também de luva de foco, tá? Aqueles bastões de espuma que está muito em uso hoje em dia. Tem outro nome, um nome mais técnico, mas eu não sei Macarrão, se é a stick. pessoa chama de macarrão, chama de. O equipamento em É si o tem um bastão nome. Eu, técnico. eu fiz os meus com aqueles espaguete de piscina. Eu cortei no tamanho que eu achei mais adequado, né? A governadora, que aquele é uma espécie de um escudo, para quem não conhece, tem um nome técnico mais longo, é manopla
governadora mexicana, um nome extenso, né? Mas aí a gente utiliza mais o nome de governadora mesmo para ficar mais rápido, né? Governadora também. Governadora, é. O colete, né, que a gente utiliza junto com as manoplas para receber os golpes no tronco dos nossos alunos. Tem um equipamento, professor, que eu não sei o nome técnico dele, tá? Eu vi na internet, eu fiz para mim e coloquei o nome de cotonete. Ele se parece com o cotonete, assim como se parece com o fósforo também. É assim, ó, é uma luva de boxe presa num cano, e o treinador, né, como se fosse, vai apontando e atacando sinuca, né? É como um taco de sinuca. Tipo um taco de sinuca com uma luva de boxe na ponta, né? Então, esses equipamentos são equipamentos leves, né, que podem ser transportados contigo, podem ser muito bem utilizados por... A raquetezinha também, né? A raquete, eu tinha esquecido, esqueci de anotar aqui, que é muito usada. A raquete, ela se originou com o pessoal do taekwondo, né, que praticava treina-chutes, e aí nós, das lutas de mão... Isso, e a raquete, ela é boa pro treinador, principalmente assim, quando a gente dá muita aula seguida, a raquete, ela faz muito menos dano ao nosso ombro, né? Porque a raquete, ela é flexível. Então, o atleta bate ali, você joga, mas não tem impacto do golpe no ombro, né? A raquete, ela absorve impacto, né? Ela não transmite o impacto direto para as suas articulações, direto para o braço do treinador. Tá? Então, basicamente, né, nós dividimos em dois grupos, né, os fixos e os portáteis. E aqueles 3 fixos que eu falei rapidinho aqui, ó, a bola central, a corda naval e o varal, né, a corda fixa, eles podem ser também levados contigo dentro de uma mochila, dentro de uma sacola, dentro do porta-malas do carro, para o local onde tu vai dar aula. Então, eles servem nos 2 campos, né? Claro, para serem usados, eles têm que ser presos em algum lugar. Mas por eles serem leves, tu consegue levar eles contigo. Tá? Em relação aos fixos, vamos lá. Saco de pancada. Um material que eu gosto também de usar, que é um material móvel, que eu utilizo com vários recursos, é a corda de saltar. Ah, sim. E a corda de saltar, eu não uso ela só para saltar, eu uso ela para marcar o chão, o solo. Então, o pessoal faz meio passo nela, faz troca de trabalho de passo plano, trabalho de passo pêndulo na corda, usando a corda como referência. Inclusive, nossa live de terça-feira vai ser sobre isso, vai ser sobre esse assunto também, que se pode utilizar. Que bacana. Eu sabe que a corda para pular, eu não utilizo muito nas minhas aulas, porque como eu tenho assim, ó, eu tenho várias faixas etárias, tá? Nem todos os alunos têm uma condição física para utilizar a corda. Eu não sou contra, eu não proíbo. Quem tem e quer pular pode. Inclusive, a gente tem tablados de madeira, né, para diminuir o atrito, só para o aluno poder pular corda, tá? Mas é assim, o aluno tem e ele quer pular, a gente arranja um tempo, um momento na aula, antes ou depois, ou durante o treino, para que ele possa pular corda. Agora, se o aluno não tem ou não está disposto, eu não obrigo, eu não incluo isso, mas dou a opção para ele, caso ele queira pular, caso ele tenha, né, eu tenho alunos que fazem isso com bastante frequência. É bacana, é um ótimo exercício aeróbico, se acelerar é anaeróbio, tá? Dá uma ótima agilidade para os pés, é fantástico, só que, claro, muita gente, por exemplo, está com sobrepeso. Eu mesmo não posso saltar mais muita corda, porque eu tenho 5 parafusos no pé esquerdo, por causa de um acidente que eu tive, e quando eu solto muita corda, eu sobrecarrego o pé direito, e eu tive vários problemas no metatarso por causa disso, né? Então, eu praticamente não parei, deixei de soltar corda, e outras pessoas também têm problema de joelho, tem vários tipos de problemas que não é recomendado realmente estar soltando muita corda, né? Para quem tem Exato. Tipo de enfermidade, né? Então a gente dá a possibilidade para a pessoa que quer, cria um local adequado para ele, tá? Mas eu evito de obrigar.
Eu deixo fazer se quiser, se tiver condições para isso, tá? E eu vou falar um pouquinho mais especificamente de cada um deles rapidinho, né? Para que hoje a gente não ultrapasse 1 hora, tá? Para que as nossas mulheres não nos matem. É verdade, meu amigo, é verdade. Vamos falar dos fixos. Saco de pancada. Gente, saco de pancada não são todos iguais, tá? Sacos de pancada, dependendo do formato, do tamanho, do peso, eles vão ter funções diferentes. Então, a grosso modo falando, quanto mais alto, quanto maior circunferência, quanto mais pesado for o saco de pancada, ele, na teoria, vai se mexer menos e o aluno pode trabalhar com mais potência, com mais força, com mais agressividade. Tá? Se tu diminuir o tamanho, se tu diminuir o peso desse saco de pancada, na teoria, ele vai oscilar mais, ele vai estar mais leve. E aí tu vai obrigar o teu aluno a se adaptar ao peso dele. Isso é, pelo fato dele se mexer mais, o aluno vai ter que trabalhar mais deslocamento, trabalhar pernas, vai ter que diminuir talvez a potência do golpe, aumentar a quantidade de golpes, de força, vai diminuir a força, aumentar a velocidade, vai poder circular mais ele, então vai interagir mais com o saco de pancada. Então, na verdade, assim, ó, os sacos de pancada, eles não são todos iguais. Tá? Tu pratica socos? Pratica. Mas, a grosso modo falando, quanto maior e mais pesado, menos se movimenta, menos obriga o aluno a se movimentar, mais força ele pode fazer com tranquilidade. Quanto mais leve o saco de pancada, mais o saco de pancada se movimenta, e com isso faz com que o aluno tenha que interagir, tenha que se movimentar mais também, e talvez aí ele troque a força pela velocidade, certo? Perfeito. Em relação ao Eu posso comentar Claro, também. claro, mestre. E uma coisa importante também é que o saco mais pesado ele é mais indicado para o iniciante. Por pior que pareça, ele é mais indicado para o iniciante, porque como ele se move menos, então o Exato, iniciante ele tem que se adaptar menos à distância, então ele não vai perder golpe. Ele não vai correr o risco de exato. ter uma hiperextensão do braço porque errou um golpe. Então, muito importante o saco ser pesado, ou se você não tem um saco pesado, você ou alguém está segurando o saco para o aluno iniciante. Disse tudo, perfeito, exatamente. Bela dica. Então, se você na sua academia não tem a possibilidade de ter 2 sacos de pancada ou vários sacos de pancada, consegue ter apenas um, e for um saco de pancada mais leve, tá? Olha a dica do Serravalli, professor Serravalli. Ou o próprio professor vai escorar o saco de pancada ou pedir para que algum aluno faça isso, justamente para que esse saco de pancada não balance tanto e esse aluno iniciante que não tem tanta noção de distância, né, porque ele está começando, ele sinta menos dificuldade e corra menos risco de lesão, justamente de uma hiperextensão, né, professor? Então foi perfeito, foi perfeito. E outra coisa, outro saco de pancada também, um que eu tinha, acabou descosturando, e eu gostava muito. Sabe aqueles em formato de cuia? Que tem uma circunferência É o grande em cima, violão, né? depois ele para trabalhar upper. É muito bom, é muito bom. Também é um saco bem indicado, entendeu? Porque o tradicional ele é reto, é difícil de trabalhar upper, né? Tu acaba trabalhando o gancho embaixo, o hook. E se ele tem uma circunferência, tu consegue encaixar o upper com mais facilidade. E tem Né? Então aqueles é mais. sacos que são tipo uma mochila, né? Que eles são deitados, eles são horizontais mesmo e suspensos por duas cordas, que é justamente para você trabalhar os ganchos, né? Exatamente, exatamente. É mais uma possibilidade, mais um equipamento diferente que a gente pode ter, se tiver espaço, se tiver onde colocar. Né? Vamos falar do teto solo agora. Tô falando dos fixos e também dos mais tradicionais. E só para adicionar um saco, que é o que eu mais gosto de todos, é o saco de água, a pera redonda de água, que é o que eu tenho aqui em casa e é o que eu mais gosto, porque você trabalha tudo, você trabalha gancho, você trabalha upper, você não tem lesões, porque a água absorve o golpe, então você sente a mão entrar e sair de dentro do golpe, você tem uma noção de como se estivesse realmente golpeando o corpo de uma pessoa, né? É muito boa esse saco de água, muito bom. Tu disse tudo agora. Ainda bem que tu lembrou, professor. Tu disse tudo. Eu nunca
tive a oportunidade de tocar. Eu nunca tive acesso a esse tipo de equipamento. Sabe onde você compra isso? Em casas náuticas. Isso se chama boia náutica. É uma boia de PVC náutica que os marinheiros botam para o barco não bater no cais. É aquela boia. É a mesma. A minha é uma boia náutica. Você enche de água e pronto, tá pronto. Não precisa comprar específico de boxe nem gastar dinheiro, não. Sai muito Mas mais barato. já vou segunda-feira. Eu já vou Casa náutica. segunda-feira. Já vou ter novidade na AGT, então, viu? Ó, já aprendi mais uma É uma coisa. boia náutica. Tu disse uma coisa muito interessante, olha só. Eu nunca tive acesso, eu nunca toquei, tá? Mas certa vez, eu não me lembro se eu escutei ou se eu li, uma pessoa que havia treinado em um saco de pancadas que tem como enchimento a água, o que ele disse? Que o saco de pancada cheio de água, ele tem a mesma densidade que o corpo humano. Então, assim, ó, ele gostava de treinar porque, comparado aos outros sacos de pancada, que são preenchidos com retalhos de tecido, retalho de tecido tu bate, ou ele é muito duro, ou se tu bate sempre no mesmo ponto, ele acaba criando uma cava, né? Fica um buraquinho ali. E o saco de pancada com água, o que acontece? Tu bate, a água vai ceder à pressão do teu golpe, a tua mão vai entrar, porém, tu sai e a água preenche de novo aquele espaço. Não, o equipamento não fica viciado, né? E não fica tão duro, porque, como ele disse, a água cede ao golpe, então a impressão que ele tinha é que era o mais parecido possível ao corpo humano. Isso é uma coisa que eu gravei muito, mas eu nunca tive a oportunidade de experimentar, né? E agora, com a tua dica, já vou procurar uma casa náutica para adquirir. Com certeza. A minha que eu tenho é tamanho A3. Ela é um tamanho médio e é para quem quer trabalhar a pancada, para quem quer trabalhar um pouquinho mais de força, tá perfeita. A única coisa é que ela se move pouco. Então, quem quer trabalhar, para trabalhar mais movimentação, tem que comprar tamanho A4, que ela é mais pequenininha, mais ou menos assim, ó. O tamanho é o inverso. 1 é maior, 5 é menor, é isso? Isso, é como o papel. O papel A4 é o papel que a gente imprime. O papel A3 já é é esse aqui, ó. Que já é maior. Então a boia é igual. A minha A3 ela é maiorzinha. Ela é um tamanho intermediário, mas mais para grande do que para pequena. E dá para pegar forte. E você vê que ela quase não balança. Ela absorve o golpe, ela faz assim, absorve o golpe, mas não se move tanto. É muito boa. Alunos da AGT, novidades para a semana que vem. Graças ao professor Ricardo Serra Vale. Obrigado pela dica, professor. Tô aprendendo. Ai. Vamos deixar o saco de pancada para trás agora, mas se alguém tiver alguma dúvida ou alguma dica, vai escrevendo aí para nós, tá? Vamos entrar no teto solo. Teto solo ou teto chão, né? Os que eu tenho na minha academia, eu comprei de um professor aqui em Porto Alegre, que ele fabrica, ou ele pede para alguém fabricar. Eles têm uma dimensão um pouquinho menor, não são tão grandes, são pequenininhos, e aí eles exigem mais precisão do aluno. Mas assim, ó, o grande segredo do teto solo é o que tu vai usar para prender a bola ao chão e ao solo, tá? Esse material, quanto mais flexível ele for, mais a bola vai oscilar ou não, e o quanto tu vai esticar também, tá? Geralmente eu digo assim, ó, o ideal do equipamento é que ele fique na altura da tua cabeça. Na minha nova sala, na AGT 400, lá na Sojipa, eu tenho 3 equipamentos, né? Eu tenho 3 teto solos, por exemplo. E cada um deles está numa altura diferente. Eu tenho um para um aluno de 1,60 m, um para um aluno de 1,70 m a 75 e um para um aluno de 1,90 m. Então eles, né, têm alturas diferentes. E o que acontece? Conforme tu estica mais esse material, né, em cima e embaixo, ela oscila menos, ela fica mais, a gente brinca aqui, ela fica mais nervosa, né? Então ela oscila menos, mas ela é extremamente rápida. E isso cria dificuldade, isso obriga que o aluno ele seja rápido ao executar os golpes, rápido ao puxar a mão de volta. E se tu não esticar tanto, deixar mais soltinho, ela não vai ser tão rápida, mas aí o fato dela retornar um pouquinho mais e vir um pouco mais na tua direção, te dá uma referência a mais
para o trabalho de esquiva, né? Então aí eu diria o seguinte, é uma opção do professor, do treinador, né? Se ele quer esticar mais e trabalhar um pouquinho mais de velocidade no golpe do aluno, ou se ele quer esticar um pouco menos, deixar ela se mexer mais, para o aluno trabalhar mais a parte de esquiva. É uma opção de cada um, né? É a escolha de cada professor. Eu tenho alunos que gostam mais de treinar naquela que é mais rápida, e eu tenho alunos que gostam de treinar mais naquela que é um pouquinho mais lenta, né? Eu uso na minha academia, em cima e embaixo, são cordas elásticas, tá? Tem uma casa aqui em Porto Alegre, que é onde eu vou e eu compro, tem várias espessuras, aí eu compro a mais grossinha, estendo lá, e esse é o trabalho que eu faço. Mas teto solo, ele, diferente do saco de pancada, que é um equipamento mais específico para treino de força, de pancada, de push, o teto solo é um equipamento que eu diria que ele é mais voltado para velocidade, para agilidade, respostas rápidas, noção de distância, porque o objeto ele se movimenta com muito mais velocidade. Então, tu teria um aluno treinando força, que é o saco de pancada, e o outro, tu teria o aluno treinando mais velocidade e agilidade. Se tu tens uma academia onde, por exemplo, tu só tem saco de pancada, tá? Mesmo que em formatos diferentes, mas tu só tem saco de pancada, muito provavelmente, não tô me referindo à técnica, tá? Muito provavelmente tu vai ter alunos fortes, mas não necessariamente velozes e ágeis. E o contrário, se tivesse uma academia onde só tivesse teto solo, muito provavelmente tu teria alunos ágeis e rápidos, mas provavelmente não teria alunos fortes. Então, isso é mais uma característica de tu poder, se tu tiveres a possibilidade de ter vários equipamentos na tua academia, eles vão complementando a qualidade do teu aluno. Ele não vai ser só forte ou só rápido ou só ágil, né? Então, isso é mais um fator benéfico da utilização de vários equipamentos, né? Diversificar os equipamentos da tua academia. Não sei se tu queres falar alguma coisa sobre esse equipamento, Ricardo. E quem entrou aí agora na live foi nosso grande mestre Luiz Dória, né? Treinador aí do Nossa, Robson, entrou aí agora. Aí, ó, salve! ele entrou aí agora. Valeu, mestre. Valeu, mestre. Então, você falou tudo praticamente, né? O teto solo ele também tem vários formatos diferentes, tem um redondinho, tem um que é em forma de gota, né? Exato. O de forma de gota você consegue pegar um pouquinho mais por baixo também, trabalhar um pouquinho de upper, né? O importante do teto solo também não é você só golpear em linha, é você trabalha golpe reto, você soltou o cruzado, ele vai mexer na horizontal, você tomar o posicionamento para pegar ele de frente, para trabalhar ele de frente Exato. também. Então você trabalha bastante coisa no teto solo. Eu gosto bastante, é um trabalho que eu gosto. E isso aí que você falou é perfeito da corda, né? De deixar um pouquinho mais leve, um pouquinho mais solta, um pouquinho mais dura. E é muito bom. Para mim é um dos materiais que eu mais gosto de trabalhar, é o teto solo. Eu também. Faço questão, não posso ter uma academia que não tem. E tu citou uma coisa interessante. Eu, para todos os meus alunos, em qualquer equipamento que eles usem, eu sempre digo, eu sou taxativo. Vocês não devem, eu estou falando dos meus alunos, tá? Digo para os meus alunos, vocês não devem apenas golpear, atacar. Vocês precisam, no final de cada sequência, ou mesmo que seja um único soco, você tem que finalizar com esquiva ou deslocamento, tá? E eu peço para eles, usem o espaço que tu tens ao redor do teu material, do teu equipamento, caso tu tenha, né, lógico, para circular. Tu não deve ficar parado só dando socos ou só esquivando. Caminha, circula, gira, usa as pernas, porque tu te aproxima mais da realidade. Um combate, tu não vai ficar parado trocando golpe sem sair do lugar. Tu precisa caminhar. E esses equipamentos devem ser usados assim também, e não só pensando nos socos. Tá? E eu vou citar um outro equipamento agora, meu amigo, que muitos alunos, muitas pessoas me perguntam para que serve esse equipamento no boxe. Bom, o tal de punching ball, que é conhecido por pera, que é conhecido por speed bag, tá? Então, dependendo do professor, da escola, do local,
existem nomes diferentes, mas como eu digo, o importante é que a pessoa saiba qual é o equipamento que a gente está se referindo, tá? Eu durante muito tempo, eu não tive punching ball nas minhas academias, por duas razões, tá? Difícil de conseguir, muito difícil, e pelo barulho que o bicho faz. Então, dependendo do lugar que tu tá dando aula, tá? Meu Deus do céu, fica ensurdecedor. Mas vamos lá. Na academia que eu trabalhava antes, a gente teve que tirar, porque era uma zona residencial e fazia barulho, tanto barulho que o pessoal tirou. Agora, uma dica para fazer menos barulho é você colocar um peso em cima da madeira. Porque quanto mais grossa a madeira, menos barulho faz, né? Porque ela Certo. absorve o impacto. Mas se você tem aqueles que tem a madeira fininha, que ela oscila muito, ela vai fazer mais barulho. Então, geralmente, o que eu faço é colocar um peso em cima, e isso deixa a madeira mais forte, e ele faz menos barulho, mas faz. Mesmo assim, faz. Mas diminui muito. Tu sabe, lá na AGT atual, nós temos, eu vou te mandar uma foto, se vocês olharem no meu Instagram, vão poder ver o atual punching ball da AGT. É bem grosso assim, tá Cara, então aquilo ali é uma delícia, porque ele absorve o impacto, ele manda a bolinha de volta, pum, sem roubar nada. É um vício. Eu tenho duas alunas minhas aqui que compraram para botar em casa. Eu disse, mas você mora em casa, você não mora em apartamento não, que vão te matar. Exatamente. Não, eu tô na casa, não faz Gente, barulho não. aquilo ali é uma cachaça, no bom sentido, tá? Só que assim, ó, para que serve esse equipamento? As pessoas me perguntam. Porque tu não vai bater uma pessoa desse jeito. Eu digo assim, ó, o punching ball, ele não, na minha opinião, tá, professor? Eu não considero o pushing um equipamento técnico. Eu considero um equipamento físico. Ele vai melhorar a tua performance física para que a tua técnica fique melhor, porque tu vai demorar mais para cansar. Vamos dar exemplos. Tu vai trabalhar com os braços erguidos, né? A bolinha vai estar na altura do teu rosto, da tua cabeça. Então tu não vai fazer dessa forma, tu vai fazer assim. 3 minutos executando, seja lá o movimento mais simples ou mais difícil, entendeu? Mais complexo. Esse equipamento, ele vai aumentar a resistência muscular do teu trapézio, dos teus ombros, certo? Então veja bem, quanto mais tu treinar nesse equipamento, mais resistência tu adquire. Trapézio, ombro, um pouco de braço, certo? Quanto mais tempo tu demorar para cansar, mais tempo tu consegue manter a guarda alta durante um treino, durante combate, mais tempo tu consegue socar, tu vai demorar mais para cansar, então a tua performance, ela aumenta, ela melhora. Então, o aspecto físico do pushing, eu diria que é esse. Aumenta a tua resistência e tua performance de alto nível fica por mais tempo. Tu vai levar menos tempo para obrigar a baixar o braço por causa do cansaço, tu vai conseguir golpear mais vezes, tá? E aí vem um aspecto que talvez as pessoas não se interessem tanto, mas é o aspecto psicológico. O pushing, depois que tu é um exímio praticante, tu até pode te dar o luxo de virar o rosto para o lado, porque tu já domina o equipamento. Porém, até isso acontecer, tu te obriga a ficar focado, concentrado, para não errar. E esse poder de concentração, de foco, pô, a pessoa tá falando, tá tocando tal música, tu não tá nem aí, tu tá pensando no equipamento. Às vezes tu quer fazer um movimento mais sofisticado, né? Mais glamuroso, então tu tem que ter foco naquilo que tu tá fazendo. O ritmo, a concentração. E esse poder de concentração, ele futuramente vai ser transferido também para o combate, para um treino 2 a 2, né? Por quê? Porque naquele instante tu está começando a aprimorar o teu poder de concentração. Então, esse equipamento é muito bacana porque além do aspecto físico, ele te dá esse poder também, o mental, o de te concentrar mais. Por quê? Porque quando tu está fazendo e tu erra, gente do céu, dá vontade de dar um tiro no bicho, entendeu? Porque tu não quer errar. Tu quer ser perfeito. E eu uso isso também
contra e a favor dos meus alunos. Porque eu induzo eles, eu estou mandando eles direto para o pushing, cara, e eles, tu vê que eles assim, ó, eles não querem errar, eles não querem, mas quando erram, eu me arruino. Ah, errou! Aí o cara diz, na próxima vez eu não vou errar, entendeu? Então esse aspecto também é muito importante. Lembra aquilo que tu falou no início, de fidelizar o aluno? Cara, enquanto ele não for perfeito nesse pushing, ele não te abandona, ele quer treinar, ele vai todo dia, se possível. Professor, no final da aula, deixa eu fazer 1, 2 rounds ali, porque hoje eu não vou errar, hoje eu vou conseguir fazer tudo certinho. É mais ou menos isso. Então, eu estou adorando esse equipamento. E aí vem um detalhe, vamos falar de valores. Não adianta a pessoa chegar na internet, pesquisar no Google e achar que com 300, 400 reais ele vai comprar um punching ball de qualidade. Se tu quer um equipamento de qualidade, uma estrutura de ferro resistente, uma estrutura de madeira resistente, um bom swivel, né, aqueles com 3 eixos, né, e principalmente uma boa bolinha, tá, tu vai gastar quase R$ 1.000, tá? Então não é um equipamento barato. E outro detalhe, não é um equipamento que dá para te colocar em qualquer lugar, né? Tu precisa ter uma parede bem estruturada, bem resistente para suportar esse tipo de equipamento. Porque a própria trepidação, eu conheço alunos que colocaram na garagem e com a trepidação, sabe que o próprio parafuso, a própria bucha foi saindo da parede. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Tem que chumbar. Professor, para não me estender muito, vamos falar um pouquinho de custo-benefício, tá? Se a gente for falar de todos os equipamentos aqui, são 2 horas de live de novo. Aqui agora para falar sobre corda, os benefícios sobre pular corda. A gente falou um pouquinho atrás, né? Um pouquinho sobre a corda. Mas vai entrando porque o tempo já está acabando também. Nossa, meu irmão, é muito assunto para a gente falar. É muito assunto, vocês não têm. Boxe é vida, gente. Vamos parte 2 para outro dia, para a próxima. Ai. Eu queria, assim, ó, eu queria citar, entrar nesse assunto custo-benefício, por quê? Porque eu acredito que existem pessoas aqui que talvez sejam professores novos, ou são professores que talvez estejam pensando em ter a sua academia, seu estúdio de boxe, ou ser personal, como é o caso do Marcelo, lá de Criciúma. Cara, muitas vezes, será que vale a pena um investimento alto em um equipamento? Vou dar um exemplo. Acabei de falar do punching ball. Para que tu tenha um punching de excelente qualidade, tu vai gastar uns R$ 1.000. Será que não vale mais a pena tu pegar? Estou falando em dinheiro nosso aqui, não estou falando em euro, não. Tá? Tu pega R$ 1.000. Será que não vale a pena tu comprar 2 teto solos e 2 sacos de pancada de tamanhos diferentes e tu ter 4 equipamentos na tua sala de aula, no teu estúdio, do que tu investir um grande valor em um equipamento onde tu só vai treinar um tipo, né? Vai fazer um tipo de trabalho, um aluno por vez. Então são coisas que, com o passar do tempo, né, eu penso assim, ó, o que vale a pena? Um bob. Eu não sei quanto, porque aí na Europa é barato, né? Agora um bob, aqui no Brasil, um bob custa de 3.500 a R$ 4.000. Eu não compro. Eu não vou gastar R$ 4.000 em um bob. O bob se desgasta muito fácil, muito rápido, ele abre. Tu entende? Lógico. O bob é para aquela academia elitizada, entendeu? Para atrair aluno. É bonita, o visual é bacana? É, lógico que é. As minhas alunas adoram bater, porque tem um formato, é bacana. Só que é muito caro. R$ 4.000 eu compro uma série grande de equipamentos, uma quantidade grande de equipamentos, e eu utilizo com 8, 10 alunos o que investir em um único equipamento, em um único material. E o bob tem a coisa ruim porque ele é muito fixo, né? Ele não se move. O saco, pelo menos, ele move um pouquinho, né? E o bob é completamente parado, né? Então, eu não gosto muito. No início foi aquela febre, porque era tudo que era novo, né? Mas depois, quando você vê mesmo assim o custo-benefício, não vale a pena. Não, tá. Claro, se tu já tens tudo, tá sobrando dinheiro, vai e investe. Uma coisa a mais, exatamente. Mas começar por ele, não sei, ou só se tu tem uma garagem, tu não tem onde pendurar um saco de pancada, tu vai ter na tua garagem. Mas já vou avisando, é um troço caro.
Tá? Pô, um par de manopla, de luva de foco, né? É bem mais barato, só que lógico, tu tem que usar com o teu aluno, né? E eu te garanto que o teu aluno, por exemplo, se tu souber puxar bem uma manopla, uma luva de foco, o teu aluno vai ficar bem mais feliz em golpear nas tuas mãos e se movimentar contigo, e o treinamento vai se aproximar mais da realidade do que tu oferecer apenas um bob para ele. Eu Tá? prefiro mil Então, vezes, muitas vezes... Em vez do Bob, comprar aquela torre que tem a bolinha que se mexe e que tem o braço que se mexe horizontalmente, né? Você pega o braço gira e a bolinha muito, é mais barato e eu acho que é muito, o custo-benefício é muito melhor que um Bob, né? Sim, só que aí, professor, tu tá falando de Espanha, né? Tu tem acesso a isso. Se eu não me engano, posso estar errado, Eu tenho um a aluno que marca... fabricou isso, com cano, com PVC, foi lá, e fez aí a É, custo baratíssimo, né? eu tenho dois, mas esses dois que eu tenho foi graças a um aluno que tem um funcionário, que é aquele cara que faz tudo, o cara que solda isso e aquilo, e ele fez para mim, tá? Mas adquirir o equipamento original aqui no Brasil, a gente não tem acesso. Se eu não me engano, é a Spar Bar. Posso estar errado, mas eu acho até que é espanhola essa empresa, o fabricante. Então, muitas coisas aqui no Brasil a gente não tem acesso, ou a gente improvisa, ou a gente manda fazer, mas eu concordo contigo, entendeu? Esse equipamento que nós chamamos de esquivador. Por que o nome? Porque tu trabalha bastante esquiva, e a segunda razão, porque fomos nós que fizemos, então eu ponho o nome que eu quero. Né? Mas eu sei qual é o equipamento que está te referindo. Eu acho ele mais útil, né, do que um Bob. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: pesquisem e antes de vocês adquirirem materiais, vejam o custo-benefício, o que vale a pena eu adquirir, porque muitas vezes, se eu pagar um valor baixo por um equipamento, talvez ele não tenha resistência, talvez ele não dure, talvez não tenha qualidade. E não quer dizer também, muitas vezes, que eu vou pagar um valor alto e eu vou super utilizar o equipamento. Né? Tu comprar esses espaguetes de piscina, cortar eles numa medida adequada, tu utiliza eles substituindo, por exemplo, uma manopla, fazer trabalho de esquivas com seus alunos, um investimento baixinho, com excelente resultado. Você pega Né? Então isso... esse macarrão de piscina, você pega um tubozinho de PVC pequeno, assim, e bota ele por dentro do macarrão. O macarrão não vai ficar tão levinho, não vai ficar tão Tá. levinho, e você pega ele na base, passa uma silver tape, uma fita americana na base, e você pega ele para base e ele vira um bastão que vende aí nas casas por não sei quantos reais, muito mais caro. Mais uma dica dessa live que vocês estão escutando, viu? Então, assim, ó, tendo criatividade, né, professor, tendo criatividade, pesquisando ou escutando as nossas lives, né, ou indo para a internet pesquisar, tu consegue, às vezes, com menos investimento, ter equipamentos de qualidade e saber oferecer para o teu aluno treinos diferentes, tá? O que eu para a gente não se demorar muito mais, cara, o nosso tempo já está até acabando. Porque o Instagram tá terrível. O Instagram, tá. O que eu diria assim, ó, 56, ele já começa a derrubar tudo. O que eu diria assim, ó, para vocês que dão aula, tanto em salas de aula, em academias, aulas coletivas ou personal, pesquisem nos nossos Instagram, na internet, né, equipamentos, materiais que vocês podem utilizar nas aulas de vocês e que não necessariamente vocês precisem investir muito. Claro. E na minha opinião, quanto mais variedade de equipamento vocês tiverem, mais incentivo o aluno de vocês vai ter em ser bom em todos eles. E os equipamentos, eles oferecem qualidades diferentes, então, o teu aluno, ele vai ficar bom em todos os aspectos, em todas as características, né, de um lutador de boxe, se ele treinar em equipamentos mais variados possíveis, certo? Professor... O Emerson, ele lembrou aí, ó, bolinha de tênis. A bolinha de tênis também eu uso muito aqui com meus alunos, a bolinha. Muito, muito, muito. Não sei se você a usa bolinha aí. de... Cara, eu uso uma bolinha de tênis presa numa
numa cordinha. Emerson, um grande abraço. Emerson trabalha comigo lá na Sojipa, somos colegas lá na Sojipa. Para derrubar a gente. Professor, um forte abraço. Obrigado a todos aqueles que vieram hoje nos assistir e eu espero que tenham aproveitado algumas das nossas dicas, porque eu aproveitei a dica do professor Serravalli. Aí, ó, sigam a gente em nossos canais. 7 segundos. Ali, Sucesso no nosso campeonato, universidadedobox.com.